Fiagro tem muito a ver primeiro com a indústria, né? Se a gente olhar a indústria do agro, ela hoje é um terço da economia brasileira, ela é muito anticíclica, né? Então, a gente vê que quando o Brasil vai mal, o agro, por ser alimento, exportador, enfim, ele acaba descolando um pouco do risco do Brasil, né? Então, se a gente pegar crises recentes, o agro sempre teve descolado, né, assim, não sendo tão afetados como outras indústrias. E quando o Brasil vai bem, o agro vai muito bem também. As fontes tradicionais, elas não conseguem acompanhar o agro na proporção que ele vem crescendo. Então, a ferramenta do Fiagro, ela é um interesse mútuo, ela é interessante para o investidor que quer entrar, ela é interessante para a indústria que está precisando tomar para expandir, né, para uma coisa boa. Então, acho que isso é um dos motivos. E acho que outro aspecto é um trabalho bem feito, aí tomando, né, um pouco do exemplo dos fundos imobiliários, né, o alicerce, né, até a velocidade com que, né, foi estruturado os Fiagros com base nos fundos imobiliários. E acho que ele ajudou bastante nessa dinâmica. Então, eu acho que é de tudo um pouco. Então, condição macroeconômica, o momento que o Brasil vive, o momento que o mundo vive e a forma que foi desenvolvida a ferramenta. E a leitura que eu tenho é que, assim, está só no começo esse negócio. O mercado financeiro e os investidores estão começando a entender que este é um produto que não pode faltar na carteira. Que essa é uma onda que todo mundo merece surfar. O pequeno e médio produtor ainda não tem, sendo bem sincero, uma organização necessária para que você coloque um papel dele no mercado de capitais com essa facilidade. Então você tem que ter uma estrutura financeira que suporte isso. Hoje o papel do Fiagro está em financiar grande parte do setor, porque a demanda de crédito e a demanda por investimento no setor, ela é absurda, é muito grande. O governo não tem capacidade de financiar isso, as companhias também nem tanto, né? O mercado financeiro privado tem a sua participação grande, mas a demanda ainda é muito maior. Quase 30% do setor é financiado com capital próprio. Eu falo da produção. Se a gente for contar o equity das fazendas, é muito mais. Então, e o setor vem crescendo e para financiar esse crescimento, o mercado de capitais pode ter sua participação. Acho que o Fiagro é um bom instrumento para a gente evoluir nesse sentido. Mas no final do dia a gente está falando de crédito, né? Então, quando você fala crédito, você tem que ter um embasamento de números, né? De projeções, né? Principalmente no agro, né? Porque você projeta uma indústria a céu aberto, né? Então você tem que fazer essas considerações. Então, no primeiro momento, o foco é sim em maiores produtores, né? E indústrias, né? Da cadeia como um todo, mas eu acho que naturalmente num segundo momento, uma segunda onda, terceira onda, vai ser o atendimento aos médios e depois os pequenos, se for necessário, porque eles muitas vezes são financiados por instituições públicas, né, os grandes bancos públicos, cooperativas de crédito e mesmo as famosas operações de barter, né, que são as trocas ali de insumos, fertilizantes defensivos pela troca do produto ali no futuro. Então, acho que seria um segundo movimento. Permite o Fiagro você atender uma série de demandas de uma cadeia extremamente complexa, que é a do agronegócio, que vai desde a agroindústria até a compra de terra, passando, obviamente, por todo o cultivo e operação das fazendas, dos ranchos, enfim. Ele abre o leque de possibilidades de financiamento, podendo casar o dinheiro ou a forma de dinheiro necessária com o que cada empreendedor, empresário está fazendo. Obviamente, uma fazenda é um bem, né, e até o pessoal comentou agora, não envelhece, né, você deprecia menos nesse sentido, mas ela tem a peculiaridade do outro lado também de liquidez, né, então você tem os prós e os contras. Eu acho que cabe você avaliar o perfil do ativo do agro, né, então, de liquidez, de avaliação, que região, potencial de valorização. O FII tradicional, você tem mais informação, essa é a realidade. Então, você tem informação, o imobiliário urbano, como você tem muitas transações, já tem um histórico muito relevante, você consegue medir melhor, né? Quanto vale um metro quadrado na Faria Lima de um prédio de 10 anos? Você vai ter algumas referências que vão te dar um nível de confiança que o preço é mais ou menos X, razoável. Quanto vale uma fazenda em Nova Mutum? Depende de um tanto de coisa. Depende se ela qualidade do solo, quanto tempo ela tem de cultivo, localização dentro do município de Nova. Então, assim, você não tem tanta informação quanto você tem do setor imobiliário urbano. Avaliação rural, quais são as empresas que fazem? Quando você fala de urbano, você tem várias. Você tem CBRS, que faz isso no mundo inteiro, né? Você tem uma ou outra que faz isso no agro? Tem. Qual o nível de confiança que o investidor tem nessa informação? Um ou outro.
Então é um pouco disso. Acho que a informação, conforme você tem histórico, dados, o investidor vai se acostumar e vai ter mais confiança no produto também. Então, eu digo que talvez tenham mais questões que sejam referentes ao agro no momento da análise. E, claro, né, no final do dia você quer ter o melhor retorno, né, com um perfil de risco que seja adequado para a operação.